Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos iniciar mais uma vez, no dia de hoje, a preleção evangélica, o estudo do preleção evangélica, buscando nos aprimorar dentro da doutrina. Para tanto, vamos nos irmanando os nossos irmãos espirituais que nos envolvem, cada um onde estivermos, buscando a figura meiga de Jesus, o seu amor, o seu carinho, que nos envolve com a sua luz. Vamos pedindo permissão e o apoio para que possamos aprender mais um pouco, tirando melhor proveito do que vamos ver, para que possamos aplicar as nossas vidas cotidianas. Graças a Deus. Às segundas-feiras, nós temos os nossos encontros via internet, no estudo do Livro dos Espíritos. Se inicia às 20 horas e se encerra às 21h30. Sempre baseado ou estudando as questões do Livro dos Espíritos. Às quartas-feiras também nos encontramos via online para o aprendizado do Evangelho, sempre uma nova lição, um novo aprendizado para o nosso espírito. Aos sábados. Que hora que é? A partir das 9. Das 9. Aos sábados, a partir das 9 horas da manhã, da mesma forma, via internet. Todos estão convidados. Tragam suas crianças. Muito importante para o aprimoramento espiritual. Graças a Deus. Hoje falaremos um pouquinho sobre fé em Deus. E aí, o que vem a ser fé em Deus, né? Buscando no dicionário, né? Fiz a minha colinha aqui básica. Fé. Eu encontrei 2 itens, né? O segundo item é que me chamou mais atenção. Ele exemplifica, né, que fé é um sistema de crenças religiosas. É uma religião, fé cristã. E aí eu fui e busquei o que é religião. É uma crença na existência de um poder ou um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Bom, então, nós devemos respeito e obediência a Deus, né? E aí, buscando na obra, né, de Kardec, o Livro dos Espíritos, então, lá, a primeira questão, né, que nos é colocado para estudo, né, e que Kardec fez ao Espírito da Verdade, é: o que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, uma outra questão, aliás, esse capítulo, né, e todas essas questões que falam sobre a existência, né, e o que é Deus, a gente leva muito ao pé da letra, né, em qualquer estudo da doutrina. E aí eu não vou colocar todas as questões aqui, porque na verdade a gente vai falar um pouquinho da fé em Deus. Então a quarta questão também me chamou a atenção, que é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí eles nos explicam: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá.
Então aí tá, né? Tudo que o homem não criou é a existência de Deus. E aí tem uma nota, né? Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa, e duvidar dessa existência de Deus seria negar em todo efeito que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, como o nada, né, poderia fazer alguma coisa ou criar simplesmente um mundo, um universo, né? Então a gente só pode remeter, né, à existência de que Deus existe e que Ele nos criou e criou tudo que há no universo. E aí a gente vai para uma outra questão, a questão número 11 também do Livro dos Espíritos. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E aí o Espírito da Verdade nos responde. Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então, ele o verá e o compreenderá. Então, somente vamos conseguir, né, ver, então, né, a divindade, ver a Deus, quando a gente já tiver, né, desprendido, né, de toda essa matéria densa que nós somos, né, ou então pela elevação, né, a nossa perfeição. Aí é que a gente vai poder chegar próximo de Deus e compreender, né, e ver a Deus. Então não adianta, né, acharmos que, olha, eu vou desencarnar hoje e já vou encontrar, né, Deus. E isso não nos será dado, né, devido a nosso grau de evolução. E aí eles colocam, né, fazem uma nota também. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então a gente não vai conseguir entender a Deus completamente. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Então, a gente nunca vai, né, dentro desse envoltório que nós temos, a gente não vai conseguir entender, né? A gente vai ter uma vaga, como se diz? Nós teremos, como aqui ele fala, né? O nosso senso moral vai precisar desenvolver para que penetremos, então, o que é realmente Deus dentro da gente. Mas todos nós temos, né, Deus dentro, né, do nosso coração e da nossa consciência, né? E aí eu fui para o livro Fonte Viva, que foi escrito por Francisco Xavier, pelo espírito de Emmanuel. É que, na verdade, depois eu vou comentar sobre um outro livro também que Chico escreveu, mas foi que é a Boa Nova, sobre o espírito de Humberto de Campos. E aí, lá eu encontrei, no capítulo 164, e esse eu vou ler para vocês também, que fala um pouquinho, né, sobre o que é Deus para a gente. É 164, diante de Deus. Aí tá lá, Pai Nosso. Isso foi dito por Jesus, está em Mateus 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações.
Não indaga acerca da natureza do eterno, não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealdade. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Isso me deixou assim, ainda mais confiante, né? Porque, na verdade, fé é confiar, né? E confiar num Deus, né? Numa crença. E Jesus, nosso Mestre, foi um exemplo, né? Que esteve aqui encarnado na Terra e nos mostrou como devemos, né? Buscar a Deus e procurarmos a nossa perfeição. E aí, buscando na Bíblia, né? O capítulo 6, versículo 9, aí me chamou a atenção, e aí por isso eu comentei do livro Boa Nova, que lá está o quê? Pai Nosso. E aí eu busquei então na Bíblia, eu vou ler aqui na íntegra o que foi colocado na Bíblia. Aí está lá, a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí, eu buscando então, né, as obras para o estudo, né, do Fé em Deus, aí eu caí então, né, do Fonte Viva, aí eu já fui para Humberto de Campos, porque lá tem um capítulo, né, que lá eles falam sobre a vida, lá conta a vida de Jesus, né, e aí tá lá, um capítulo Oração Dominical, e eles citam justamente essa parte em que Jesus estava explicando aos apóstolos, né, sobre a oração, né, porque Pedro, ele questiona Jesus, né, sobre o modo de fazer oração, como interpretar a oração, e né, tem outras questões aqui também, se Deus ouve todas as orações. Então Simão Pedro, né, que ele ainda não chamava só Pedro, né, Simão Pedro, ele questionava muito, né, não só ele, todos os discípulos, né, questionavam então Jesus, e ele sempre explicava e orientava, né, ele colocava sempre o ponto de vista a esclarecer,
né? E aí tem uma passagem aqui, antes de chegar nesse parágrafo. Ele pergunta, tá lá, tenho implorado, Jesus pergunta a Simão Pedro, Senhor, Pedro pergunta a Jesus, na verdade, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Aí Jesus fala para ele, e que tens pedido a Deus, né? Aí ele coloca, tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Aí Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e bondade, boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é impossível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus, pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, clamou, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando a redenção da criatura, nunca se poderá efetuar uma misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas. Continuou, venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens. Da fonte sagrada, da proteção divina. Prosseguiu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor. Acentuou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração, dizendo com infinita simplicidade, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque Deus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, na verdade, assim, teriam vários outros capítulos aqui
deste livro Boa Nova, né, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Mas quando eu peguei o Fonte Viva, né, e busquei e acabei buscando Boa Nova, algum outro capítulo, esse já se acabou conciliando, né, um com o outro. E aí eu fiquei muito emocionada, né, porque eu, na verdade, nem esperava, né, porque eu sempre estou buscando estudar e colocar sempre os exemplos de Jesus dentro do meu dia a dia, né. Aliás, todos nós, né, que buscamos um conhecimento, a evolução, a gente sempre está estudando e sempre procurando, né, ser melhor do que ontem, né? A perfeição, a gente sabe que, infelizmente, somos imperfeitos e falhos, né? Mas a gente tenta sempre estar melhorando um pouquinho. E aí eu fiquei muito tocada, porque foi aí que eu descobri onde, né, onde dentro do contexto bíblico e também das obras espíritas, onde eu encontrei explicando, né, e Jesus colocando a prece Pai Nosso. E aí vem a reflexão, né, sobre fé em Deus. A gente precisa sempre estar buscando, né, dentro do nosso íntimo, né, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, né, no nosso dia a dia em si, né, tem uma decisão a tomar, um emprego a procurar, né, eu não consegui tal coisa, eu pedi, eu orei, eu tive fé, mas não fui atendido. Então a gente precisa avaliar realmente se aquilo, né, seria bom e útil para nós, né, que de repente para Deus, que é justo, né, e bom, ele não ia deixar passar uma coisa boa, desde que, né, um emprego que de repente a gente acaba não conseguindo, ou uma saúde que de repente, olha, meu filho está doente, eu orei, eu ajoelhei, pedi, mas será que assim, tudo isso, né, faz com que, né, a cura de tal familiar seja efetivo, né? Basta ajoelhar e pedir, ou basta buscar somente quando a gente precisa, né? Às vezes é necessário estar passando por aquela dificuldade, né? Qualquer que seja ela. Então, a gente precisa, lógico, no fundo do coração, pedir para que seja feito o melhor para a gente, né? Mesmo que aquele que não seja o melhor aos nossos olhos, né? Mas seja o melhor para Deus, mas que a gente peça a compreensão, além de tudo, né? Porque não basta só pedir que resolva aquele problema, a gente tem que pedir para que seja feita a vontade de Deus. E se não for a nossa vontade, né, que acalme o nosso coração e que faça com que, né, a gente tenha essa compreensão de que não era o momento, né? É difícil, né, para a gente aqui em carne conseguir delimitar ou até mesmo compreender, né, na verdade, esse não atendimento, né, de Deus, né? A gente não pode culpar a Deus porque tal coisa não foi, né, por tal pedido não ter sido atendido, né? Então a gente tem que buscar sempre, independente, né, do pedido, a gente buscar a Deus, elevar o pensamento, né, com todo o amor, com todo o nosso coração e buscar aquela fé dentro da gente, né? A fé em Deus, porque Ele está lá, né? Ele existe. Nós é que não temos a compreensão ainda, né? E nós não é algo palpável, como foi Jesus, né? Que esteve entre nós para nos exemplificar. Ele é o nosso irmão maior, né? Que esteve aqui e nos deixou todos esses exemplos, né? E seus discípulos acabaram escrevendo
todos aqueles textos, né? E aquelas cartas que ficaram. E basta realmente a gente buscar e aprender um pouquinho. Todos podemos. Com a nossa evolução, a gente consegue encontrar ainda mais claramente Deus dentro da gente, né? E aí fica aí a dica sobre essas obras, né? Então, o livro Boa Nova, o livro Fonte Viva. O Boa Nova fala muito sobre Jesus, né? A história de Jesus, seus discípulos e os exemplos deixados por ele. A Fonte Viva também tem várias passagens bíblicas, né? Fica a dica. E principalmente as obras de Kardec, né? Buscando o estudo e buscando a evolução, né? Estudando, nós buscamos a evolução e melhor compreendemos, né, essas questões que muitas vezes as pessoas acabam, né, pensando somente na parte material, racional, né? E a nossa vida não é só isso, né? A gente busca a natureza, vamos buscar como estava, né, dentro do livro dos Espíritos, né? Que Deus está em tudo, Deus está em tudo, em todas as criações. Então, a natureza, tudo que o homem não criou, foi criado por Deus. Então, basta a gente olhar, né, para a natureza, basta a gente olhar um pássaro cantando, uma flor, e a gente vai encontrar ali a existência de Deus, né? Fica, então, esse pouquinho do que eu busquei nos estudos. Espero que tenha ajudado a todos e fiquem com Deus. Nossa gratidão pela exposição da Jussara, nossa gratidão por todos que estiveram conosco nessa noite, do plano visível, do plano invisível. Nossa gratidão pela participação, a Andréia aí falando fé, né? Fortalecendo essa ideia de fé, que é um dos alimentos mais incríveis que nós podemos ter e que está à nossa disposição. Acreditar nesse Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente. É dessa forma que nós vamos conduzir o encerramento das atividades dessa noite. Procurando na oração que agora vamos iniciar uma conexão muito grande, muito forte com Deus e com toda a espiritualidade que conhece cada uma das nossas necessidades e que vai nos amparar. Vamos ter fé agora, muita. Senhor nosso Deus, queremos, antes de tudo, agradecer-te pela oportunidade da vida. Queremos, Senhor, honrar o teu nome através do sentimento sublime que ora nos envolve. Quanta alegria! Coloquemos nas mãos desse nosso Pai todas as nossas dores, todas as nossas dúvidas,
toda a nossa angústia, a nossa ansiedade, e Ele nos acalmará. Acreditemos na sua providência, no seu amor excelso, na sua paz infinita, no seu poder que é único em todo o universo. Pai querido, abençoa todos os lares que nesse momento se conectam contigo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que clamam pela sua assistência, Senhor. E é com a fala e com a orientação de Jesus que nós vamos direcionar a oração sublime que nos foi por Ele trazida. Mentalizando através dela todos os irmãos que sofrem, todos aqueles que estão partindo dessa existência. Assim como, através dessa oração, também colocamos toda a nossa alegria, tudo aquilo que sentimos de bom nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Queridos irmãos, muita paz, um ótimo fim de noite, uma excelente semana. Que Deus esteja conosco.